Agora é oneroso citarmos a impostação do penúltimo concílio ecumênico, o Concílio Ecumênico Vaticano I, realizado entre os anos 1869 e 1870. Na seção terceira, capítulo 2º, que trata da revelação, assim se imposta o penúltimo concílio ecumênico. Vamos ao texto. Estes livros, do Antigo e do Novo Testamento, inteiros e com todas as suas partes, conforme vêm enumerados no decreto do mesmo concílio, e se encontram na antiga edição latina da Vulgata, devem ser aceitos como sagrados e canônicos. E a Santa Igreja os tem como tais, não por terem sido redigidos somente por obra humana e em seguida aprovados pela sua autoridade, nem somente por conterem a revelação isenta de erro, mas porque, escritos sob a inspiração do Espírito Santo, têm a Deus por autor e, como tais, foram confiados à mesma Igreja. Então, é correto dizer que os 73 livros da Bíblia são canônicos. Correto, mas não dizemos tudo com isso. É correto dizer que eles são sagrados, é correto, mas isso não esgota o que eles de fato são e representam para a nossa fé. É correto dizer que eles não erram, apesar de terem sido redigidos por obra humana, ou seja, pessoas de carne e osso escreveram esses livros. É correto dizer que eles não têm nenhum erro, que esses homens escreveram. Os autores secundários de todos esses livros sagrados são seres humanos de carne e osso. E para além da veracidade do que escreveram, eles eram fracos, eles cometeram erros. São Paulo escreveu 12 cartas e cometeu tantos desatinos antes de se converter para Cristo. Isso em nada altera a inspiração dos livros escritos pelo apóstolo Paulo. Os não erros são livros sem erro, os dele e de todos os outros livros do Antigo e do Novo Testamento. Mas não dizemos tudo. Com isso, também é correto dizer que esses livros foram aprovados pela autoridade da Igreja Católica. É correto. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Já vimos esse famoso texto de Santo Agostinho na carta contra os maniqueus dita dos Fundamentos, capítulo 5, parágrafo 6º. É correto dizer que esses livros foram aprovados pela autoridade da Igreja Católica. Mas não dizemos tudo com isso. É correto dizer que eles são isentos de erro? É correto. Mas o exato e o preciso é precisamente isso. Todos eles, escritos em diferentes épocas, num lastro de 1100 anos, porque todo o Antigo Testamento, para ser redigido, precisou de 1000 anos. E todo o Novo Testamento, para ser redigido, precisou de 100 anos. Portanto, do livro mais antigo do Antigo Testamento ao livro mais recente do Novo Testamento, temos 1100 anos. Todos eles, para além da diversidade e do conhecimento ou não da autoria, quem foi o autor daquele livro, independente de quem escreveu e onde escreveu e como escreveu, independente do estilo literário, independente de todas as diversidades acidentais da cultura, da história, da literatura, da forma de escrever, todos foram escritos sob a inspiração do Espírito Santo e têm Deus por autor principal. E foram confiados à Igreja. Deus é o autor principal. Vários homens são autores secundários de cada livro. Todos esses livros inspirados foram entregues à Igreja.